Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor do Cristo. Muito boa tarde. Nós vamos celebrar hoje a sexta-feira da 13ª semana e o Evangelho fala-nos do chamamento de Levi, o chamamento de São Mateus. E vamos também lembrar nesta Eucaristia Paulo Valente, Alda Pereira, António, Bruno, Paulo, Rosa Maria e Fernando Silva. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornaste filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Enós. Escutai bem, vós que espezinhais o pobre e que quereis eliminar os humildes da terra. Vós dizeis, quando passará a lua nova, para podermos vender o nosso grão? Quando chegará o fim de sábado, para podermos abrir os celeiros do trigo? Faremos a medida mais pequena, aumentaremos o preço, arranjaremos balanças falsas. Comparemos os necessitados por dinheiro e os indigentes por um par de sandálias. Venderemos até as cascas do nosso trigo, diz o Senhor Deus. Eis o que há de acontecer naquele dia. Eu farei que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia escurecerei a terra. Mudarei em luto as vossas festas, e em lamentações os vossos cânticos. Porei o cilício em todos os flancos e tonsura em todas as cabeças. Imporei luto como por um filho único, e o seu fim será como o dia amargo. Dias virão, diz o Senhor, em que mandarei a fome sobre a terra. Não será fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Irão cavaleando de um ao outro meio, irão sem rumo do norte até ao oriente, à procura da palavra do Senhor, mas não a poderão encontrar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos glorifico, Senhor, porque me salvastes. Eu vos glorifico, Senhor. Eu vos glorifico, Senhor, porque me salvastes. Eu vos glorifico, Senhor.
vos glorifico, Senhor, porque me salvastes e não deixastes que de mim se regozijassem os inimigos. Tirastes a minha alma da mansão dos mortos, vivificastes-me para não descer ao túmulo. Eu vos glorifico, Senhor, porque me salvastes. Eu vos glorifico, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ia a passar, quando viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança dos impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram ter com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, neste primeiro dia de julho, fala-nos do chamamento de Mateus, do Levi, de São Mateus, e é ele próprio a narrar como foi chamado, no capítulo 9, versículo 9 a 13. E Mateus, o Levi, diz no Evangelho que de hoje Jesus foi almoçar ou jantar à casa de Mateus, foi convidado por Mateus, pela sua família, e as pessoas que estavam presentes começaram a criticar Jesus. Como é que ele vem comer a casa de um pecador? Porque em Israel os cobradores de impostos eram pessoas que não eram amadas, que não eram estimadas, eram pessoas odiadas, porque tiravam o dinheiro dos impostos ao povo e mandavam o dinheiro para Roma. E, portanto, eram pessoas consideradas más. E, portanto, na cultura, na mentalidade hebraica, um cobrador de impostos, uma pessoa que trabalhava nas finanças, nós em Portugal, sobretudo nos últimos anos, lembramos, por exemplo, aquelas pessoas que têm que ser penhoradas, que é tão triste, e às vezes ouvimos falar dos ricos, que nada lhes acontece, os políticos, nada lhes acontece, e um pobre que, por exemplo, com um carrito para trabalhar, ou uma coisa qualquer, e é uma complicação tremenda, e uma dureza, e depois são pessoas completamente duras, e que é com tanta tristeza que a gente vê, mesmo famílias muito pobres, os móveis, nós lembramos disto. Portanto, e Mateus fazia parte dessa classe. Mas diz no Evangelho que Jesus olhou para ele estava lá ocupado com as suas coisas, e Jesus olhou para ele e disse: segue-me. Portanto, o olhar de Jesus para ele viu a sua tristeza, viu a sua vontade de mudar de vida,
Jesus foi capaz de ver naquele homem toda uma revolta interior, uma espera por algo maior. E Jesus, o Evangelho diz hoje, Jesus olhou para ele, e este olhar para ele não é olhar como nós olhamos. Nós às vezes olhamos e não vemos nada, mas Jesus vê a alma, vê o fundo do coração, vê o que está reservado no coração. Toda a gente a dizer mal dele, ele fazia o seu trabalho sem convicção, à espera de uma transformação, e Jesus viu isso, e por isso chamou. Jesus, o Evangelho de hoje termina assim: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Porque chamar um levita, chamar um cobrador de impostos, não é bem compreensível na mentalidade hebraica. E Jesus termina o Evangelho a dizer: eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim chamar os justos e sim os pecadores. Ou seja, o evangelista acha necessário esclarecer que o centro da missão do Messias é buscar o que estava perdido, curar os doentes, libertar os cativos, proclamar o ano da graça e da misericórdia. É o próprio, o evangelista, que narra, explica as atitudes porque Jesus fez aquilo. Nós temos muitos acontecimentos na nossa vida e às vezes não compreendemos, nós compreendemos, não entendemos o que é que Deus quer de nós, mas Deus tem sempre um caminho, e às vezes há acontecimentos que nos magoam, que nos tiram a alegria de viver, o entusiasmo pela vida. E certamente Mateus ou Levi é um pouco isto, de cabeça baixa, muito triste. Jesus viu e portanto é ele próprio que depois descobre os motivos porque Jesus o chamou. E é relevante o que o Evangelho diz. O Evangelho de hoje diz: Jesus viu primeiro. Mateus só viu Jesus depois de Jesus o ter visto. E nós às vezes andamos muito desanimados, muito cabeça baixa, como Mateus, e temos que acreditar que Jesus já nos viu e que dá sentido à nossa vida, dá sentido aos nossos dramas, às nossas dores, aos nossos sofrimentos. Nós hoje, a Igreja, celebra um santo do nosso tempo. Foi martirizado dia 1 de julho de 1980. O Marco Túlio Maruso, um padre italiano que foi para a Guatemala e porque falava demais, segundo as autoridades, foi martirizado neste dia. E no fundo Deus continua a chamar-nos onde nós estamos. E é preciso respondermos. Nós vivemos agora, estamos a atravessar um período muito confuso. Ainda hoje surgiu uma notícia, e eu vi há bocado jornais em Portugal a explorar aquilo, porque o nosso governo é todo contra a Igreja, a dizer que os abusos da Igreja, que é uma vergonha, é uma grande vergonha, um grande nojo, aquilo que aconteceu. Mas não foram todos, houve grandes santos na Igreja, e nós temos que continuar a acreditar nisto. Nem todos os casais são infiéis. Nós sentimos-nos envergonhados, mas cada um responde pelo seu pecado. Não é preciso andarmos e tanta gente que vai perder a fé, vai complicar. Olha que eu não gosto já muito de vir de Portugal, até por causa de passar na fronteira. Quando os polícias olham que a gente que é padre, a gente olha assim, fica, não era assim. Não é simples. Eu há dias disse a um canadiano que eu não me sinto muito bem a passar na fronteira aqui, porque eles olham para nós então como é que é?
E é um bocado triste, um bocado. E esta crise que está-se a passar, mas olhai, eu noto um peso terrível, um peso terrível, por exemplo, na fronteira, a lidar com os polícias que lá estão, todos novos, tudo muito novo, mas todos formados nesta mentalidade e enviam para cima, sem dizerem uma palavra, não precisam dizer nada, mas enviam para cima de nós um grande peso. E nós que temos que continuar a erguer a cabeça, a ser como Mateus, a viver e comprometermos com aquilo que acreditamos. O Evangelho de hoje não é o pecado de Mateus que interessa, é a conversão de São Mateus, a forma como ele se mudou, como ele se transformou. Não é o pecado. E eu, por exemplo, quando passo na fronteira, para mim é um sacrifício terrível, é uma tortura muito grande, ao passar na fronteira, e é quase um sacrifício. É onde eu sinto mais, nas fronteiras, onde eu sinto mais a aversão, sente-se um bocado por todo lado, mas também um bocado nas fronteiras. E também aqui no Brasil, temos que este padre da Guatemala, que as autoridades mataram, que a guerrilha matou, não sabem como é que foi. E no Brasil houve um avô sacerdote que presidiu ao casamento do neto. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o senhor, com 4 filhos, enviuvou, e disse ele, no seu testemunho, disse ele no dia do casamento, no dia a seguir a ter enviuvado a sua esposa, ele chama-se Paulo Müller, até descendente alemão, no dia a seguir, com 4 filhos, teve 29 anos de casado, no dia a seguir à viuvez, foi-se apresentar à diocese, pedir qualquer coisa para se ocupar, para estar ativo. Ainda ingressou no seminário e foi ordenado em 92. E portanto, já foram uns anos, mas é um testemunho de um senhor, eu disse 2 dias, mas foi 3 dias depois do sepultamento da minha esposa, eu procurei a igreja para me envolver em alguma coisa. Disse este sacerdote viúvo. No dia do casamento do seu neto, deu 3 conselhos. Muito amor, bastante amor, um caminhão de amor pelas pessoas. Segundo, fidelidade, o máximo de fidelidade para não trair aquela pessoa, para que ela não se sentir frustrada pelo compromisso que assumiu. E a terceira é a caridade entre o casal, uma parceria. Foi o que este sacerdote, há vários sacerdotes que enviuvam e depois entram no seminário, têm estudos. Normalmente, eu tive um colega no seminário, que é padre no Porto, que foi seminarista, casou, teve 2 filhos, enviuvou, e no dia da sua ordenação estavam lá os 2 filhos, na ordenação, e, portanto, na vida. Não foi simples depois, porque o caso do meu colega, eles eram adolescentes, e passar a adolescência como filhos do padre é muito complicado, é muito difícil. Por um lado, aproveitar, às vezes introduzirem-se em coisas não muito boas, e ele também sofreu, como todos os pais, porque os seus filhos, já há vários sacerdotes. A vocação de Mateus é para nós uma interrogação, é para nós uma questão. Vivemos num mundo muito complicado, mas não podemos vacilar, nem sair do sentido, nem da rota. Não podemos mudar o que é que as pessoas pensam, mas vivemos num tempo muito conturbado, muito difícil. Mas a seguir a todas as crises na Igreja, foram tempos de grande graça de Deus. Não quer dizer que seja na nossa vida.
Mas nós não será na nossa vida. A graça de Deus, mas a igreja de Jesus Cristo, todas as épocas de grandes crises tiveram tempos de grande mudança e transformação. E será o quê? Porque o mundo hoje está sem sentido. Ataca-se mesmo a igreja, vai-se buscar o mal, exagera-se para impor certas coisas. E a filosofia do mal no lugar do bem, hoje há no mundo, o crer que as pessoas adiram a justificar o mal como bem. E pronto, e da morte em lugar da vida, e há de quem falar contra. Ainda ontem, e vou já terminar, um professor da Universidade de Aveiro que emitiu a sua opinião vai ser expulso. Só emitiu a sua opinião. Eu penso igualzinho a ele. Mas ele, acho que é um professor de física, um professor, um intelectual de grande. Mas como o governo está numa certa linha, ele abriu a boca e vai ser expulso. E o povo, nós devemos fazer estas coisas e todos calados. E aquele senhor vai ser sacrificado, vai entrar em crise, não pode haver uma universidade que no estrangeiro o acolha, senão pode entrar em destruição pessoal, familiar, em tudo. E porquê? Porque se emitiu uma opinião sobre aquilo que se passa hoje no mundo. Sobre estes grupos que querem mandar na sociedade. Ninguém está contra esses grupos, mas que se ponham no seu lugar como tudo o resto. Agora, porquê é que vão proibir de falar? Isto, não há muitos de vós que estáis aqui, seja quase todos da zona da Aveiro. Vós sois todos da zona da Aveiro. Você ouviu isso na televisão? Eu não ouvi na televisão porque não vejo para a televisão. Pronto. Mas que é uma vergonha. E agora, como é que nós cristãos aceitamos uma opinião? Não se pode ter opinião. Não se pode ir contra as suas excelências. E há cristãos que justificam isto. Eu solidarizo-me com este seu professor, que não conheço, não sei nada dele, mas que não concordo nada com isto. Lembrando-nos nós, na década de 90, em que se podia dizer tudo, podia-se humilhar. Em relação à igreja, podem dizer tudo. Não há problema nenhum. Mas lá com as excelências, que agora todos nós sabemos, não se pode dizer nada. Que São Mateus, neste dia de vocação, do seu chamamento, nos rogue por nós, interceda por nós e por nosso mundo. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo convivia com os pecadores e comia com eles, porque os amava, queria conceder-lhes o perdão. Peçamos ao Pai que nos ensine a ser como o seu Filho, dizendo: Senhor, atendei as nossas súplicas. Senhor, atendei as nossas súplicas. Pelo Papa, pelos bispos e pelos presbíteros, para que chamem os pecadores à conversão e usem de misericórdia para com eles, oremos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Pelos que ficam perturbados com as suas faltas, para que os ministros do perdão os tranquilizem e lhes comuniquem a paz de Deus, oremos. Senhor, atendei-nos as nossas súplicas. Pelos que lutam contra o mundo da injustiça, para que denunciem sempre a tentação de comprar o indigente por um par de sandálias, oremos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Pelos mais humildes da terra e pelos mais pobres, para que não tarde o dia em que, em vez de fome de pão, tenham fome da palavra do Senhor, oremos. Senhor, atendei as nossas súplicas. Pelos paroquianos que abandonaram a penitência, para que possam celebrá-la em comunidade e sentir que ela dá a paz de Deus, oremos. Senhor, atendei as nossas súplicas.
Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a salvação da Igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno do mistério que celebramos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Deus, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as premissas do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistérios da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maala e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo, eterno piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo, eterno piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, que é nossa vida, que a Igreja é minha morada, mas dizei a vossa palavra e serei salva. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos dê a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
quem está em casa, convidamos a rezar o terço connosco hoje. E a vós desejo boa noite e boa tarde, continuação de boa tarde, e sobretudo que levemos o exemplo do chamamento de São Mateus e olhemos para a atitude de Jesus, que nos chama a viver em alegria, em entusiasmo pela vida, apesar deste mundo em que nós vivemos, termos tantos motivos para estar tristes, de cabeça baixa, como Levi. Foi Jesus que viu primeiro Levi. E, portanto, temos que ter esta consciência que Jesus nos vê e que vê a nossa dor e vê as nossas mágoas, as nossas tristezas, os nossos, sei lá, tanta coisa que nos acontece na vida. Desejo a todos boa noite e em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a